Olá, turma, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a Grécia. E a nossa aula de hoje tem uma preocupação de mostrar para vocês uma outra civilização, né? Já estudamos sobre a civilização egípcia, já estudamos sobre a civilização mesopotâmica, a fenícia, né? Os hebreus. E hoje nós vamos falar sobre os gregos, e ainda fica faltando a civilização romana, né? Mas hoje a nossa aula é sobre a Grécia Antiga. Então, o nome Grécia Antiga é o nome dado à civilização que foi constituída na área que abrange o sul da Península Balcânica, ilhas do Mar Egeu e o litoral da Ásia Menor. A importância da Grécia Antiga para o mundo ocidental é grande em virtude principalmente dos aspectos culturais. Então, esses aspectos culturais que eu falo é justamente o científico. A Grécia foi muito importante, né? Tem um grande valor para a ciência. Foi a Grécia que iniciou as primeiras pesquisas científicas. Também a Grécia é importante por conta dos filósofos, né? Vocês já devem ter ouvido falar, né, de Platão, de Sócrates, Aristóteles. Então, são filósofos que surgiram na Grécia. E, a partir do conhecimento filosófico, ajudou muito para o mundo a observação de certos pontos que antes era considerado incógnitos, né? Existiam muitos mitos, muitas superstições, e a filosofia vai abrir os olhos da civilização para um novo olhar sobre a realidade. E também a Grécia trouxe uma importante importância na questão política. Então, a política na Grécia era levada a sério. Não só era somente um grupo de pessoas que se preocupava com a política, não. Todos os gregos se preocupavam com a política, porque achavam que a política era o principal ponto de se pensar sobre a questão pública. Então, pensar política seria pensar sobre as pessoas, seria pensar sobre a necessidade que as pessoas passam, seria entender que, como gregos, deveriam cuidar um dos outros, não deixar ninguém passar necessidade. Então, a questão política era muito forte nessa civilização, que nós consideramos, na história, um legado importante à civilização contemporânea. Nós herdamos algumas coisas da política, herdamos algumas coisas da filosofia, da ciência, graças a esse mundo antigo de descobertas e de interesse que os gregos tiveram. O primeiro processo de povoamento da região pode ser considerado como originário da civilização grega, e foi o que ocorreu na ilha de Creta, entre 2000 e 1400 a.C. Pouco se sabe sobre a forma de organização da sociedade cretense, né? Apesar de haver um grande trabalho arqueológico sendo realizado nas ruínas dos palácios da ilha, cujo mais famoso é o de Knossos. Entretanto, nós sabemos que os cretenses, eles controlavam o comércio do mar Mediterrâneo, até que houve a extinção da civilização por volta de 1400 a.C. Além desse período considerado como inicial, os historiadores dividem ainda a existência da civilização da Grécia Antiga em mais 4 períodos.
os historiadores, para entender melhor a história da Grécia, aí divide a história em pré-homérico, que foi do século XX ao século XII antes de Cristo, o período homérico, que é do século XII ao século VIII antes de Cristo, o arcaico, que é do século VIII ao século VI antes de Cristo, o clássico, que é do século V ao século IV antes de Cristo, e o helenístico, que é do século IV ao século I antes de Cristo. Vocês observem que sempre a gente está falando do século XX ao século XII, por exemplo. Quando a gente diz assim, do maior para o menor, é porque a gente estava falando de uma ordem decrescente, porque o nascimento de Cristo é o marco mais importante da história. E a história da Grécia aconteceu antes do nascimento de Cristo. Então, quando Cristo nasce, aí surge aí o ano 1. Então, antes de Cristo, aí a gente vai ao século XX antes de Cristo, foi quando começou o período pré-homérico. Aí depois vem o homérico, o arcaico, o clássico e o helenístico, tá certo? Então eu vou falar um pouquinho sobre o período pré-homérico. O período pré-homérico aproximou-se do período da civilização cretense e tem como principal característica a ocupação da Grécia continental pelos povos de origem indo-europeia, sendo que, primeiramente, foram os aqueus, que era um povo que existia na época, né, a chegarem à região, sendo sucedidos pelos eólios e jônios. Por fim, temos os dórios, que eram povos essencialmente guerreiros, que possivelmente foram os responsáveis pela dispersão, né, pela saída, a dispersão de vários grupos humanos pelas ilhas do Mar Egeu e pelo litoral da Ásia Menor, processo denominado de primeira diáspora. Esse é um nome novo para vocês, não é isso? Apesar de que a gente viu também quando falava no Egito, né? A diáspora era a saída das pessoas das suas terras para outras terras. Agora vamos falar sobre o período homérico. O período homérico, ele recebeu esse nome em decorrência de as obras Ilíada e Odisseia, as principais fontes, né, de estudo desse período. Foram atribuídas a Homero. Por isso que o nome é período homérico, porque veio de Homero. Homero foi o escritor de duas obras importantíssimas, a Ilíada e a Odisseia. Essas obras, né, são importantes porque retrata o estilo de vida que eles viviam. Então, por isso que o estudo nessas obras se tornou muito importante. Essa situação indica também um período de volta ao campo desses povos e o abandono da escrita. E nesse período as comunidades gentílicas, né, fortaleceram-se e o núcleo social orbitava sobre os genos, que eram famílias coletivas constituídas por um grande número de pessoas sob a liderança de um monarca, um rei. Em um primeiro momento, as terras das comunidades gentílicas eram comunitárias, né? Por que comunitárias? Porque eles se preocupavam muito, né, em formar os grupos, né? Eles não viviam assim individuais, de maneira individual. Eles tendiam a trabalhar e a viver de forma unida, né, como comunidade. Por isso que eles tinham uma vida comunitária.
Mas o desenvolvimento verificado entre os séculos XII e século VIII a.C. levou à privatização das terras, ao crescimento demográfico e à ocorrência de uma segunda diáspora. Ou seja, eles, na medida que houve a privatização das terras, eles terminaram saindo daquelas terras. E essa segunda diáspora, que é a saída para outro lugar, foi realizada em decorrência da crise, uma crise muito grande que ocorreu da sociedade gentílica. A segunda diáspora originou a chamada Magna Grécia, que é o nome pelo qual ficou conhecido o processo de colonização de regiões do Mediterrâneo Ocidental, principalmente no sul da Península Itálica. Então, observe que esses povos, eles não tinham, assim, uma estabilidade, eles não viviam, assim, num lugar para sempre. Eles viviam correndo dos outros, eles viviam procurando um lugar melhor. Então, quando havia a crise por falta de mantimentos, por falta de proteção, eles saíam para outros lugares. E como eles tinham uma vida comunitária, eles se defendiam entre si, e daí eles iam conquistando outras terras para poder sobreviver. No período arcaico, teve como principal característica o fortalecimento das cidades-estados. O que é cidades-estados? As cidades-estados, elas têm uma característica diferente do que a gente entende por cidade. O que é uma cidade? A cidade é um lugar onde tem um prefeito, onde tem os vereadores, quer dizer, o sistema político é diferente. Na cidade, digamos, uma cidade que pertence a tal estado, então todas aquelas cidades têm um prefeito, mas tem um governador que orienta e governa o estado, e tem um presidente que governa e orienta os estados. Então, algumas leis não podem ser realizadas numa cidade porque elas têm que manter, né, a liderança do governador do estado e a liderança do presidente da República, como é o nosso caso aqui no Brasil. Mas lá na Grécia, as cidades não eram assim. Existiam as chamadas cidades-estados. E o que é uma cidade-estado? A cidade-estado, elas tinham autonomia para fazer o que quisesse. Então, não tinha ninguém superior a elas para determinar o que deveria fazer. Então, quem mandava politicamente eram aqueles que as pessoas escolhiam democraticamente entre os cidadãos gregos. A forma de organização econômica, religiosa, tudo era organizado pelo chefe da cidade-estado. Então, existia a Grécia, e a Grécia era cheia de cidades-estados, mas cada cidade-estado tinha a sua autonomia, a sua liberdade. Então, a primeira, em virtude de sua estrutura aristocrática e guerreira, cuja organização social era rigidamente hierarquizada. Essa era uma das características. E a segunda característica era pelo desenvolvimento do comércio em diversas regiões do mar Mediterrâneo. Então, principalmente com as áreas de colonização da Magna Grécia e também pelas instituições políticas que foram criadas na época. Em Atenas, né? Atenas é o nome de uma dessas cidades-estados. Lá, as lutas políticas entre as distintas classes sociais levaram à criação da chamada democracia política, na qual poderiam participar das decisões sobre os rumos da polis, da cidade, os cidadãos, cujos grupo era formado pelos homens maiores de 21 anos,
filhos de pais e mães atenienses. Então, só quem mandava lá em Atenas eram as pessoas que nascessem em Atenas e que fosse maior de 21 anos. Esses se constituíam pessoas responsáveis pela cidade. Estavam excluídos dos direitos de cidadania as mulheres, os estrangeiros e os escravos. E aí eu pergunto a vocês, o que é esse direito de cidadania, né? O direito de cidadania é de ser cidadão, é de poder ser defendido por uma lei, é poder ser protegido politicamente, digamos, se adoecesse, a pessoa não poderia ser socorrida, porque não pertencia ao que eles chamavam da polis grega. Então, só os homens, a partir de 21 anos, é que faziam parte do que eles chamavam dessa democracia cidadã. É um contexto diferente da democracia que a gente tem hoje, porque hoje a democracia ela é entendida como um direito de todos. Então, entra criança, idosos, mulheres, jovens, todo mundo faz parte da democracia, porque a palavra democracia significa o poder de todos, o poder do povo. Então, todos são pertencentes ao Estado de direito. Como a gente está vendo agora aí a questão da pandemia, a vacina, né? Para todos. Vamos começar pelos idosos, mas agora a gente já está diminuindo as idades e todos devem ser vacinados, porque a gente vive num país democrático. Então, se é democracia, todos vão ser vacinados, todos vão ser assistidos pelo SUS, que é um sistema público. Mas lá na Grécia não era assim. Na Grécia só era cidadão, só podia participar das benfeitorias da cidade-estado, no caso Atenas, né? Somente aqueles homens que eram maiores de 21 anos, filhos de pais e mães atenienses. E daí ficava excluído, como eu tinha dito antes, o direito de cidadania às mulheres, os estrangeiros e os escravos. A gente vai também falar um pouco sobre o período clássico, que é outro período da história grega. Esse período ele foi marcado pelo apogeu da civilização grega, principalmente pelo desenvolvimento econômico e cultural verificado em Atenas. As guerras médicas colocaram no campo de batalha duas grandes civilizações, a grega e a persa, proporcionando uma unidade entre as diversas cidades-estados gregas para enfrentar um inimigo que ameaçava conquistar seus territórios. A vitória grega possibilitou o crescimento ainda maior do comércio controlado pelos atenienses no Mediterrâneo, marcando o período conhecido como imperialismo ateniense. Por outro lado, a cidade conheceu o período de seu apogeu cultural com o estímulo de diversas práticas artísticas, como teatro, arquitetura, filosofia, né? Destacando-se a construção do Pantenon, que nós vamos ver no livro de vocês, tem foto, eu vou mostrar tudo isso depois, e a produção filosófica de Platão e Aristóteles. As disputas internas das cidades estados gregas, marcadas principalmente pela guerra famosa, que foi uma guerra que ficou na história, a Guerra do Peloponeso, indicaram o declínio dos gregos. Após essa guerra, iniciou-se o período helenístico, com a civilização grega sendo dominada pelos macedônicos, principalmente por Alexandre Magno. Alexandre, ele levou
o Império Macedônico a maior extensão de suas fronteiras, conquistando o Egito, a Pérsia e chegando até a Índia. Com essa expansão imperial e com o legado cultural grego, Alexandre pretendeu fundir as culturas gregas e orientais em um processo conhecido como helenismo. O helenismo era justamente isso, era unir todas as culturas gregas e orientais. Entretanto, com a sua morte, ele teve uma morte precoce, né? Morreu com 33 anos de idade. Seus sucessores não puderam manter a unidade do império, caracterizando-se também o fim da Grécia Antiga. Apesar da perda de influência política e econômica, a cultura grega iria ser assimilada pelos romanos, povo que iria dar continuidade ao legado cultural da Grécia Antiga e que contribuiria para que as características do mundo grego chegassem até os dias atuais. Nós vamos rever esse assunto com um trabalho de pesquisa no livro de vocês. Vocês vão ter essa história bem arrumadinha no livro e a gente vai trabalhar com esse livro. Nós vamos fazer atividades também e eu vou ainda voltar a falar sobre esse assunto, porque a história da Grécia é uma das histórias mais importantes que eu acho, né, da história antiga. Ok? Tchau.